Olá, eu sou Marcos Nauz e há mais de 25 anos eu trabalho com marketing estratégico. Especialmente nos últimos anos, poderia dizer na última década, eu tenho dado ênfase em algo que nós chamamos de pensamento conceitual, é mais fácil do que nós falarmos design thinking em inglês, e modelagem de negócios. E no meio desse processo, nós temos percebido que o maior problema pelo qual os empresários passam e que costumam denominar como fracasso empresarial tem a ver com algo que nós denominamos a alma da empresa. E essa alma da empresa é algo gerado a partir do próprio empresário, do visionário, do líder, dos seus colaboradores e do seu público. Passa a haver aí, então, um necessário alinhamento integral. E esse alinhamento não é conseguido sem uma tomada de consciência e uma mudança nas atitudes. Por isso nós estamos aqui hoje. Vamos conhecer o Mova-se. Quem é o ser? O ser é você, é a própria pessoa que existe no aqui e agora, que tem uma identidade, que tem uma função no mundo. Você pode estar consciente dela ou não, mas você está executando essa função. Você está executando esse plano seu. Se você estiver consciente, você tem o que nós chamamos de objetivos, metas e acompanhamento periódico do que você faz. Se ainda estiver inconsciente, você está se movendo no mundo a partir dos seus sentimentos e suas emoções. Algumas vezes isso nos leva a bons resultados. Em outras situações, há muito sofrimento. Mas é fundamental que a gente entenda que tudo começa e acaba em nós mesmos. Ônus e bônus de todas as decisões são somente nossos. O que é um movimento? É a passagem da potência ao ato. É uma capacidade colocada em uso. É uma mudança no estado das coisas. Isso é um movimento. Muitas vezes nós achamos que estamos nos movendo porque vamos ao trabalho, voltamos do trabalho para casa, vamos ao trabalho, voltamos do trabalho para casa. Mas é fundamental que a gente se pergunte: isso está mudando a nossa realidade ou simplesmente repetindo um dia do outro? Então, não é qualquer movimento que importa. É um tipo de movimento especial. É um tipo de movimento que faz a diferença. E esse é um movimento que vale a pena. O que é valor? Para que esse movimento valha a pena, é preciso que ele tenha valor. E ter valor é algo, às vezes, que precisa de uma definição mais clara. Porque valor é a percepção que a gente tem dos conceitos, das coisas, dos seres e das relações que nós desenvolvemos com essas próprias coisas, com esses próprios seres, a partir da posição em que nós nos encontramos e da perspectiva que nós temos sobre esse contexto. Vamos imaginar uma relação entre duas pessoas. Ali há uma relação, e essa relação tem algum tipo de valor. Ela pode ser considerada uma relação valiosa ou valorosa, falaremos disso no final, ou de pouco valor. Depende muito daquela situação específica.
mas fundamentalmente tem a ver com a posição e a perspectiva. É uma relação de pai e filho? É uma relação de marido e mulher? Ou é uma relação de vendedor-comprador? É uma relação de patrão-empregado? Ou é uma relação de empregado-patrão? Percebem a diferença de perspectiva? Não só de posição? Essa capacidade de perceber que tudo tem valor numa determinada escala que vai do muito negativo ao muito positivo é fundamental para que a gente possa fazer boas escolhas na vida. Às vezes nós estamos em uma relação complexa, onde o resultado é altamente negativo e nós não nos apercebemos e simplesmente continuamos repetindo esse movimento. É fundamental que o conceito de valor esteja inserido no dia a dia das nossas ações. Então, o que é o Mova-se? O Mova-se é um movimento gerador de valor que tem por objetivo transformar contextos a partir da evolução individual das pessoas e do desenvolvimento coletivo. A pessoa e aquelas que com ela convivem. Mova-se é conviver crescendo e crescer convivendo. Não há outra forma, pois nós não estamos sozinhos. Mova-se tem a ver com esses 3 aspectos fundamentais da existência: evolução individual, desenvolvimento coletivo e transformação contextual. Um impacta no outro. O que é a evolução individual? É você ser o seu melhor possível. Não é ser o que disseram que você teria que ser, nem ser o que os outros desejam que você seja. É ser o seu melhor possível. É como a filosofia japonesa nos ensina no Kaizen. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. Dentro das suas possibilidades, não das possibilidades dos outros. Porque ninguém pode ser o que o outro queira. Você só pode ser o que você já verdadeiramente é e somente não tem consciência disso. Além disso, nós temos o desenvolvimento coletivo. Vamos conhecê-lo um pouco melhor? Desenvolvimento coletivo. Quando alguém cresce, quando alguém melhora, quando alguém se sente bem, existe uma espécie de contágio positivo. Tudo ao seu redor começa a ser positivamente influenciado. Causa o que nós chamamos de sinergia, o famoso 2 mais 2 igual a 5. Você melhora, tudo ao seu redor melhora. O famoso psicólogo norte-americano Maslow relata em cartas à sua família algo muito interessante quando ele toma a decisão de fechar o seu próprio consultório e trabalhar nas organizações. Ele diz à filha numa dessas cartas: percebi hoje que quando nós trabalhamos e melhoramos as organizações melhoram as pessoas se melhoram. Porque individualmente a pessoa está fora de contexto. E nós não vivemos fora de contexto. Tudo o que nós fazemos tem impacto positivo ou negativo em todos aqueles que estão próximos ao nosso dia a dia. Seja dentro da nossa residência, seja no nosso ambiente produtivo de estudo ou trabalho.
seja no grupo ou nos grupos aos quais nós pertencemos e frequentamos, sociais, de lazer. Nós somos assim, seres destinados a conviver em tudo. Não há outra forma. E quando nós conseguimos passar por essa evolução individual que promove um desenvolvimento coletivo, naturalmente, nós transformamos contextos. O que é transformar o seu contexto? É avançar em tecnologia, é avançar em conhecimento, é avançar em compreensão, é fazer do nosso espaço um espaço melhor, mais produtivo, mais alegre. O ser humano tem isso como vocação natural. No momento que nós somos capazes de nos libertar desse processo, de nos compararmos por baixo, e passamos a alimentar o que nós temos de melhor, essa nossa evolução individual interfere no desenvolvimento coletivo. E esse desenvolvimento coletivo transforma o contexto ao seu redor. A essas transformações de contexto, nós chamamos mudanças de modelo mental. Novas formas de pensar, novas formas de agir. Então, estamos todos nós envolvidos diretamente nesse processo. No processo de evoluir individualmente, de nos desenvolvermos coletivamente e de todos juntos transformarmos o nosso contexto. Ações geradoras de valor. Como é que nós podemos fazer isso? Fundamentalmente, o nosso dia se desenvolve em dois tipos de movimentos. O movimento que repete um dia no outro, que a gente chama de movimento mantenedor. É o dormir, o acordar, fazer a sua higiene, se alimentar, se deslocar para as suas atividades, retornar para a sua residência. Esses movimentos repetitivos são chamados movimentos de reposição da própria estrutura existencial, do próprio ser, desse próprio corpo que aqui está. Mas também nós temos as chamadas ações geradoras de valor. Eu costumo fazer uma analogia com a construção de uma casa. É um tijolo que você coloca nessa construção. E quando você voltar no dia seguinte, ele permanece lá. E sobre ele, no dia seguinte, você coloca um novo tijolo. Ações geradoras de valor são as ações que ficam ao final do dia. São elas que realmente importam. São elas que constroem quem nós somos. Então, vamos fazer um exercício. Ao final do dia, ao chegar em casa, antes de deitar, reflita sobre o dia que passou. E veja quanto dele foi manutenção, repetição. E o que desse dia específico vai ficar e vai acompanhar você no dia seguinte. Já imaginou quando você estiver utilizando 20% do seu dia em ações geradoras de valor? Vamos imaginar o tanto de evolução individual que vai ocorrer, sinergicamente, o tanto de desenvolvimento coletivo que isso vai proporcionar ao redor e como nós não seríamos capazes ou seremos capazes de transformar os nossos contextos para melhor. Esse é o projeto Mova-se. E é por isso que nós estamos aqui compartilhando com você. O Mova-se é um programa mais amplo, profundo, faz uso de teorias variadas, da espiral dinâmica do Clare Graves, da filosofia integral do Ken Wilber e de muitas outras experiências da humanidade ao longo dos últimos 2 séculos.
Fundamentalmente, nós poderíamos, de maneira simplificada, falar aqui que são 3 passos básicos para colocar tudo isso em movimento. O primeiro deles é simplesmente sentir-se bem com você. Nós chamamos isso de auto-amor. Se você não conseguir se sentir bem consigo mesmo, todo o resto está prejudicado. Se o seu foco estiver completamente direcionado para todas as outras coisas ou questões do mundo, da vida e da existência, e desconsideram você mesmo no processo, alguma coisa muito errada está acontecendo aí. É fundamental que você goste de você como você é hoje. E aquilo que há em você que o desgoste, e se estiver ao seu alcance, transformar, transforme-o. No seu ritmo, no seu tempo. Mas seja feliz com você mesmo. Esse é fundamentalmente o primeiro passo. Auto-amor. O segundo passo é não desistir de sonhar. E isso tem a ver com manter bons pensamentos. Olhar o lado positivo das coisas. Tudo no mundo tem múltiplas perspectivas. Todo fato tem múltiplos pontos de observação. Nós estamos sempre escolhendo um deles. Questione-se. Qual é a perspectiva pela qual eu olho os eventos da vida? Qual é a perspectiva pela qual eu vivo as minhas angústias, os meus sonhos, as minhas dores, os meus prazeres? Qual é essa perspectiva? Nós, nesse processo, nos atrapalhamos todos os dias. Realizamos uma autossabotagem de incrível proporções. Porque todas as ideias boas que surgem em nossa mente, temos por hábito, a maioria de nós, de descartá-las de pronto. Porque estamos muito ocupados, nos preocupando com o trânsito, com o atraso, com a conta que tem que pagar naquele dia, com o chefe que reclamou de alguma coisa que nos incomodou, que nos chateou, com os problemas políticos do nosso país. Tudo isso cria uma atmosfera que nos prejudica, em vez de nos favorecer. Então, em primeiro lugar, auto-amor. Sinta-se bem com você. Em segundo lugar, não deixe de sonhar. Tenha bons pensamentos. Acredite que vale a pena viver, que vale a pena pensar, que vale a pena sonhar. E o terceiro é agir emocionadamente, mas com ações positivamente emocionadas. É agir com paixão. E nós só podemos agir apaixonadamente quando nós estamos envolvidos com aquilo que estamos fazendo. Quantos de nós não usam o seu momento produtivo do dia, que às vezes são as 6, 8 ou 10 principais horas da nossa existência, fazendo coisas nas quais não acreditamos, repetindo um dia no outro, infelizes, por decisões do passado que, de alguma forma, achamos que nos condenam a uma existência incerta do ponto de vista da própria felicidade, por mais que seja certa do ponto de vista de uma suposta segurança física existencial. Auto-amor, bons pensamentos e ações positivamente emocionadas. Isso é o Mova-se. Para terminar esse nosso encontro,
nós vamos apresentar a vocês 2 conceitos que modelamos recentemente, que também consideramos fundamentais para a compreensão de todo o processo. Nós modelamos o conceito que separa o que é valioso do que é valoroso. E é muito simples. Mas tudo é valioso. É a expressão que nós usamos naturalmente. Hoje, dentro do Mova-se, nós que estamos envolvidos com esse processo, estamos também começando devagar a separar valioso de valoroso dentro da nossa visão. Valioso é tudo aquilo que você deseja com imensa paixão. Você quer porque quer e nem sabe porque quer, mas você quer. E se torna extremamente valioso para você. Mas valoroso é tudo aquilo que é realmente importante para você. E o que é importante para você não é aquilo que você quer hoje, mas aquilo que você quer por um longo período de tempo. Os principais valores, as principais emoções que nós temos estão relacionados a algo valoroso, porque é mais profundo, é mais sólido, é mais duradouro. As questões que nós estamos delimitando ou denominando somente como valiosas são aquelas que nós queremos muito hoje, mas mês que vem talvez nem estejamos lembrando mais dela. Como exemplo disso, nós podemos citar uma roupa nova. No momento da compra e até de um certo endividamento, parece ser a coisa mais importante nas nossas vidas. Usamos naquele dia ou no próximo e, eventualmente, depois de um mês, pode acabar se encontrando no fundo do guarda-roupa. Foi valioso naquele momento, naquele dia, mas não era valoroso, percebem? Então, nem tudo que é valioso é valoroso, mas tudo que é valoroso é valioso. Nós queríamos deixar vocês com essa mensagem. Nós queríamos deixar vocês com essa ideia de que é possível que a gente construa um ambiente positivo, centrado no alto amor, centrado nos bons pensamentos, centrado nas ações positivamente emocionadas, para que a gente possa evoluir individualmente, desenvolver coletivamente e transformar contextualmente as nossas comunidades, a nossa sociedade e o nosso país. Muito obrigado pela atenção de vocês. Voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Mova-se! Até mais.